Aqui está a realidade que muitos de nós estamos enfrentando atualmente, uma temporada difícil. E a realidade é que é fácil desistir do nosso destino e dos nossos sonhos quando enfrentamos uma temporada difícil em nossa jornada espiritual e em nossa vida. Mas quero lembrá-lo de que as temporadas difíceis são uma parte muito importante do plano divino de Deus para a sua vida. Às vezes, o que é fácil e divertido nem sempre é frutífero. Às vezes, as estações de maior crescimento e avanço para nós são aquelas que são difíceis. Talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo sua própria tempestade. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como lucrar com seus problemas. A maioria das pessoas nunca aprende a colher seus ferimentos ou a aprender com suas perdas. Os crentes maduros, porém, fazem essas coisas e avançam por meio da adversidade. E se você não fizer isso, em vez de melhorar, ficará amargo e Deus não poderá usá-lo da maneira que ele deseja. Então, você precisa confiar nele em situações difíceis, mesmo quando parece que tudo está desmoronando ao seu redor. Se você confiar no Senhor, poderá experimentar uma incrível mudança e ver Deus trabalhar de maneiras poderosas e milagrosas. Quando você sente e vê nada, acredite pela fé que Deus está planejando algo. A luta é uma preparação. Quando José foi falsamente acusado e colocado na prisão por 13 anos, ele passou por um momento difícil. Este é o que o Salmo diz sobre ele: ele foi lançado em correntes de ferro, e seus pés foram presos em grilhões. Isso é um verso poderoso. O que isso significa é que algo aconteceu dentro dele quando ele foi colocado em um lugar difícil. Sua perseverança cresceu, sua vida de oração cresceu, sua fé cresceu, sua força cresceu por dentro. Houve algo que aconteceu naquele lugar, quando ele estava acorrentado na prisão, que só poderia ser solidificado nele durante aquele tempo difícil. O que eu estou dizendo, amigos, é que há algumas coisas que só podemos obter espiritualmente de forma difícil, e elas não são divertidas, e não gostamos de louvar e gritar sobre isso. No entanto, a realidade é que há uma grande esperança em saber que, embora seja difícil, Deus está trabalhando em algo significativo em minha vida. Embora seja difícil, Deus está me preparando para algo que está à minha frente. Se você acredita, pode dizer amém. Ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Para desenvolver uma qualidade real, leva tempo, dor, resistência, tristeza, problemas, turbulência, destruição e demolição. A demolição é uma coisa bagunçada. Se você estiver preparado para reformar sua casa, espere ter alguma bagunça. Tudo o que você está passando está preparando você para o que pediu a Deus. Você apenas tem que parar de tropeçar enquanto está no processo, porque o processo é necessário. Você pode não ver isso agora, mas quando ele o levar para o outro lado, você verá exatamente por que aconteceu dessa maneira, e ficará tudo bem. Deus pode usá-lo. Deus pode tirar algo disso. Existem métodos para que seu propósito seja cumprido. Deus usa métodos para realizá-los. Ele usa estações fáceis e coisas fáceis e momentos fáceis, coisas que acontecem rapidamente, momentos espontâneos especiais que são rápidos e sobrenaturais. Mas ele também usa coisas que são difíceis e que são duras, e elas são tão sobrenaturais e cumprem seu propósito. Você vê, o difícil não é o método preferido, mas é necessário às vezes. E isso é tão encorajador para nós, porque você passará por muitas coisas em sua vida que não são boas. Ser demitido não é bom, passar por um divórcio não é bom, ter um aborto espontâneo não é bom, ter seu pai no hospital não é bom. Mas quando você coloca essas coisas nas mãos de Deus, quando confia nele, com o tempo você tem a promessa de que ele vai trabalhar todas essas coisas juntas para o bem. Isso significa que se não é bom, Deus não acabou. Ele ainda está trabalhando. Se você disser, bem, ainda não está bom,
isso significa que Deus não acabou. Ele ainda está trabalhando juntos. Ele ainda está se movendo de maneiras que você nem sequer vê. Às vezes, não é até mais tarde que você olha para trás e percebe como ele trabalhou tudo junto para o bem. Então, enquanto isso, mesmo quando você não entende o que ele está fazendo, confie em quem ele é. Você conhece o coração dele. Você sabe que ele é fiel. Você sabe que ele te ama e tem um plano para a sua vida. Quero que você veja isso quase como uma semente. Todos vocês têm sementes em sua vida, sonhos e potencial. Bem, uma semente não brota e cresce apenas sentada em uma prateleira, em um lugar claro, agradável e confortável. Uma semente precisa ser levada e enterrada em um lugar escuro. Precisa ser enterrado em um lugar duro. Deve sentar-se em um lugar que é difícil para germinar, para crescer, para que o potencial que está dentro dela frutifique. E o mesmo acontece com nossas vidas. Sim, existem momentos no topo da montanha e existem colinas e são ótimos e incríveis e eu amo viver lá. Mas também há estações em nossa jornada em que entramos em um lugar difícil, uma estação difícil, momentos solitários. Fica difícil. E são nesses momentos que Deus quer tirar algo de dentro de nós. Deus quer fazer algo. Quero encorajá-lo a não reclamar se você estiver em uma estação difícil agora. Reconheça a oportunidade que está diante de você para permitir que Deus faça o que Ele projetou para fazer nesta estação. Há algo significativo que Deus quer extrair de você neste momento difícil. Você vê, se você está passando por um solo como crente, lembre-se de que o solo é necessário para a semente se tornar tudo o que foi criada para ser. Deus pode usá-lo. Deus pode tirar algo disso. Existem métodos para que seu propósito seja cumprido. Deus usa métodos para realizá-los. Ele usa estações fáceis e coisas fáceis e momentos fáceis, coisas que acontecem rapidamente, momentos espontâneos especiais que são rápidos e sobrenaturais. Mas ele também usa coisas que são difíceis e que são duras, e elas são tão sobrenaturais e cumprem seu propósito. Você vê, o difícil não é o método preferido, mas é necessário às vezes. E isso é tão encorajador para nós, porque você passará por muitas coisas em sua vida que não são boas. Ser demitido não é bom, passar por um divórcio não é bom, ter um aborto espontâneo não é bom, ter seu pai no hospital não é bom. Mas quando você coloca essas coisas nas mãos de Deus, quando confia nele, com o tempo você tem a promessa de que ele vai trabalhar todas essas coisas juntas para o bem. Isso significa que se não é bom, Deus não acabou. Ele ainda está trabalhando. Se você disser, bem, ainda não está bom, isso significa que Deus não acabou. Ele ainda está trabalhando juntos. Ele ainda está se movendo de maneiras que você nem sequer vê. Às vezes, não é até mais tarde que você olha para trás e percebe como ele trabalhou tudo junto para o bem. Então, enquanto isso, mesmo quando você não entende o que ele está fazendo, confie em quem ele é. Você conhece o coração dele. Você sabe que ele é fiel. Você sabe que ele te ama e tem um plano para a sua vida. Quero que você veja isso quase como uma semente. Todos vocês têm sementes em sua vida, sonhos e potencial. Bem, uma semente não brota e cresce apenas sentada em uma prateleira, em um lugar claro, agradável e confortável. Uma semente precisa ser levada e enterrada em um lugar escuro. Precisa ser enterrado em um lugar duro. Deve sentar-se em um lugar que é difícil para germinar, para crescer, para que o potencial que está dentro dela frutifique. E o mesmo acontece com nossas vidas. Sim, existem momentos no topo da montanha e existem colinas e são ótimos e incríveis e eu amo viver lá. Mas também há estações em nossa jornada em que entramos em um lugar difícil,
uma estação difícil, momentos solitários. Fica difícil. E são nesses momentos que Deus quer tirar algo de dentro de nós. Deus quer fazer algo. Quero encorajá-lo a não reclamar se você estiver em uma estação difícil agora. Reconheça a oportunidade que está diante de você para permitir que Deus faça o que Ele projetou para fazer nesta estação. Há algo significativo que Deus quer extrair de você neste momento difícil. Você vê, se você está passando por um solo como crente, lembre-se de que o solo é necessário para a semente se tornar tudo o que foi criada para ser. Em Salmos 32:8, está escrito: Eu te instruirei e te ensinarei no caminho que você deve seguir, eu te aconselharei com os meus olhos sobre ti. Não diz que Deus nos guiará no caminho mais fácil e confortável da vida, mas sim que Ele nos guiará no melhor caminho. Eu me pergunto quantas coisas Deus nos protegeu enquanto nos levava por um caminho mais difícil. Eu me pergunto quantas pessoas Ele nos salvou do sofrimento enquanto nos levava pelo melhor caminho que pedimos em oração. Mesmo que leve um pouco mais de tempo, eu quero aprender a buscar o melhor caminho de Deus, não o mais fácil. É no melhor caminho de Deus que descobrimos todo o nosso potencial e somos preparados para o que está por vir. É no melhor caminho de Deus que há plena graça e proteção exatamente onde estamos. Deus está te observando e te aconselhando, exatamente assim é como Ele trabalha, e precisamos perceber isso. Às vezes, estaremos no meio de uma tempestade ou situação difícil e oraremos para que Deus leve essa tempestade embora. É claro, é assim que oramos, por que não pedir a Deus para levar a tempestade embora? Mas o que Deus faz nem sempre é remover a tempestade. Ele promete caminhar conosco por ela. David, no Salmo 23, diz famosamente: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É uma passagem interessante, pois David está essencialmente dizendo que o mesmo Deus que o conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas é o mesmo que o leva pelo vale da sombra da morte. O mesmo Deus, David está dizendo, está me ensinando a confiar nele, não reclamar, não ficar amargo, não desistir, não abandonar. Estou aprendendo a confiar em Deus, que Ele está comigo, que não me abandonou, mesmo que eu me sinta sozinho às vezes. Mesmo que eu sinta que Deus me esqueceu completamente, vou acreditar que assim como Ele me leva a águas tranquilas, Ele está me levando por esta temporada difícil e me preparando para algo grande. Ele não me abandonou, Ele está cuidando de mim. Ouça o que Davi iria dizer depois que você passar pelo vale, depois do lugar escuro. Ele diz que Deus preparará uma mesa diante de você na presença dos seus inimigos e sua xícara transbordará. Isso é uma grande promessa, amigos. Note que você tem que passar pela estação difícil para chegar à mesa. Se há uma luta, algo está sendo preparado. Se houve uma luta, Deus está preparando algo. Não desista no caminho para a sua mesa. Muitas pessoas desistem e perdem o coração e a fé, perguntando onde está Deus e não veem nada. E Deus está dizendo: ouça, eu preparei a mesa. Eu vou te levar através deste vale. Mantenha-se na fé, ancorado na esperança de que eu estou trabalhando e observando você, e vou providenciar e preparar uma mesa para você ser reabastecido e revigorado. Vou fazer a sua xícara transbordar na presença dos seus inimigos. São as estações difíceis que trazem o melhor de nós. E no momento, nem sempre sentimos e vemos isso, mas em retrospecto, vemos que é nesses momentos em que nossa fé é esticada e nos tornamos as pessoas que Deus projetou que sejamos. Nós nos tornamos as pessoas que Ele quer que sejamos quando chegamos à mesa da bênção, o lugar onde Ele quer transbordar nossa xícara. Reconheça que Cristo vive dentro de você e, embora a temporada seja difícil, você tem poder sobrenatural em você para se recuperar e atravessar este vale.
Não apenas lute para lutar e ser vítima, amargo e reclamando, mas sim coloque os ombros para trás. Tenha esperança nos tempos difíceis, tenha esperança nesta temporada, sabendo não necessariamente que você vai descobrir como a promessa vai acontecer, mas que você vai descobrir como Deus vai providenciar. Mas que você tem esperança porque você sabe quem é seu provedor. Você pode não saber como chegar à mesa, você pode não saber como conseguir a promessa, você pode não saber como Golias vai cair, mas você pode ter certeza e ter esperança em quem é o matador de gigantes e quem vai te levar para a promessa. E precisamos ser lembrados disso. Sabemos que Deus está sempre trabalhando, Ele é todo-poderoso, onisciente, elevado, seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Isso significa que Ele vai fazer coisas que não temos a capacidade de entender. Infelizmente, sempre queremos saber o que está acontecendo e qual é o plano. A questão é que Deus não revela o plano para nós, Ele não nos dá um manual com todas as direções e todas as coisas que você vai experimentar ao longo do caminho. O que Ele nos dá é o final da história e muitas promessas em que podemos confiar nele. O que Ele nos dá é uma demonstração contínua de seu amor por você, como devo confiar em seu coração. As pessoas fazem perguntas como esta o tempo todo e perguntam por que Deus deixaria isso acontecer. O que estão fazendo nesse momento é questionando e duvidando do coração de Deus. Eles pensam que, se sua situação não é boa, isso significa que Deus não é bom. Mas temos que confiar em seu coração porque, vez após vez, Ele provou seu amor por você, começando por enviar seu único filho para viver e morrer por você. Então, não lute contra os lugares escuros, os tempos difíceis, cresça neles. Não lute contra eles, cresça neles. Pode haver sujeira ao seu redor, é desconfortável, mas aquela sujeira não está lá para te impedir, ela está lá para trazer grandeza em você. Minha motivação é buscar o melhor dele em vez do fácil e quando você faz isso, eu acredito que você alcançará seu destino, que nesta temporada, quando você busca o melhor dele e não o fácil, você cumprirá seu destino, você irá a novos níveis, você passará por testes, você receberá o que ele queria que você recebesse nesta temporada para as grandes coisas que ele tem para você à frente. Vamos confiar nele, vamos crescer, vamos ser crentes maduros, amém.